Um parafuso se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros até chegar ao solo. Item A. Em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda? E qual é a velocidade? Item B. Quando começa os últimos 20% da queda. E C. Quando atinge o solo. Então, vamos fazer uma representação para ficar mais fácil a visualização da configuração tratada aqui. O parafuso, então, se desprende de uma ponte em construção e cai 90 metros. Então, o total até chegar aqui no nível de referência, que é o solo, é de 90 metros. No solo, a gente tem o nosso zero. Se ele se desprende, ninguém lançou esse parafuso, ele se desprende, é porque a velocidade inicial dele é igual a zero. Ele estava em repouso lá, preso, e instantaneamente se soltou e caiu. Então, a velocidade inicial é igual a zero. Ele quer saber em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda. Então, é apenas uma parte do todo da queda. E essa parte é 20%. 20% de quanto? Da altura de queda. Então, é 20% de 90. Eu posso representar isso aqui como 20%, que é 20 sobre 100, vezes 90. Então, isso aqui dá 18, que são os 18 metros. Então, esse pedaço aqui equivale a 18 metros. Aqui em cima a gente tem 90 metros. Ele cai até atingir 18 metros, depois cai até o zero. E queremos saber em quanto tempo o parafuso percorre esses últimos 20% de queda, que 20% do total de 90 metros é 18 metros. Então, nós queremos saber o tempo, queremos saber a velocidade quando ele começa os últimos 20% de queda, a velocidade quando atinge o solo. Vamos desmembrar esse problema em duas partes. A primeira parte, quando ele cai dos 90 metros até os 18 metros, e a segunda parte, quando ele cai dos 18 metros até atingir o solo, até o zero. Analisando esse primeiro trecho, a gente pode encontrar, já que eu conheço a altura, conheço a velocidade inicial, não conheço o tempo, a gente pode utilizar a Torricelli e encontrar a velocidade com que ele chega nos 18 metros, que é exatamente a velocidade quando começa os últimos 20% de queda, no item B. Conhecida essa velocidade, a gente pode depois aplicar a equação para a posição em y e identificar esse tempo. Então, vamos fazer isso. Primeiro, vamos achar essa velocidade aqui para depois achar esse tempo. E aí, a gente já responde o item B do problema. Para achar essa velocidade aqui, vamos tratar esse primeiro caso. E nesse primeiro caso, a velocidade inicial é zero. A velocidade final é o que a gente quer encontrar, que é o que estamos chamando de V. O y inicial é onde o parafuso estava, é 90 metros. E o y final é 18 metros, porque é exatamente a altura que começa os últimos 20% da queda. A gente sabe que essa configuração é um problema de queda livre, a única aceleração a qual está sujeito o parafuso é a da gravidade, então a equação de Torricelli ela fica reescrita da forma: velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes delta y, onde a velocidade final é o v ao quadrado, a velocidade inicial é zero, menos 2 vezes g, que é 9,8, vezes delta y, onde esse delta y é o y final menos o y inicial. O y final é 18 metros e o y inicial é 90 metros. 18 menos 90 dá menos 72, menos com menos mais, isso aqui fica positivo, e aí o v vai ser igual a raiz quadrada de 2 vezes 9,8 vezes 72. E o v, como é raiz quadrada, a gente tem duas possibilidades, né? Mais ou menos 37,56 metros por segundo. Mas se atente que na nossa representação, essa velocidade final, que é a velocidade com que chega em 18 metros, ela está apontando para baixo. Então, ela é uma velocidade negativa, porque ela está apontando para baixo. Então, o sinal de escolha aqui é o sinal negativo. Então, a velocidade ela é menos 37,56. Esse é o valor da velocidade quando atinge os 18 metros ali, partindo dos 90 metros. Esse aqui já é o item B do nosso enunciado, porque é a velocidade quando começa os últimos 20% de queda.
Então, eu vou reescrever bem aqui essa velocidade e agora vamos tratar da segunda parte. Essa velocidade com que chega é menos 37,56 metros por segundo. E vamos agora tratar dessa segunda região, de 18 metros até zero, até atingir o solo. Para essa parte 2, a gente conhece o y inicial, que é 18 metros. Agora, se atente que nós estamos tratando do 2 aqui, então o inicial vai ser 18 metros. Temos o y final, que é quando toca o solo, então o y final nessa configuração 2 aqui é 0. A velocidade inicial agora, que é quando está no y0 de 18 metros, que é quando está nesse y inicial de 18 metros, é menos 37,56, que acabamos de identificar. E, de novo, estamos tratando de um caso de queda livre, então a aceleração é a aceleração da gravidade. Aqui nós podemos escrever a equação para a posição y final igual a y inicial, mais velocidade inicial vezes tempo, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. O y final é 0, o y inicial é 18, a velocidade inicial é negativa, porque está apontando para baixo, menos 37,56t. A gravidade vale 9,8, dividido por 2 fica 4,9, 4,9t ao quadrado. Aqui nós estamos tratando de igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Vou passar todo mundo para o lado de cá, vai vir positivo, 4,9t ao quadrado mais 37,56t, e o 18 que estava positivo vem negativo. Menos 18 é igual a 0. E agora o nosso problema se resume a resolver essa equação do segundo grau utilizando Bhaskara. Então, depois que resolver essa equação do segundo grau, você acha o tempo. Se encontrar duas respostas para o tempo, você avalia qual dessas respostas tem significado físico. Então, vamos reescrever agora e calcular o tempo a partir dessa equação do segundo grau. Para isso, vamos encontrar t, que é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, onde o delta é b ao quadrado, menos 4ac. Então, multiplica o a e multiplica o c, que é menos 18. Então, esse delta aqui dá positivo, menos com menos dá mais. Isso aqui tudo dividido por 2 vezes a, que é 2 vezes 4,9. Então, o t vai ser igual a e a nossa resposta é a raiz positiva, né? Esse tempo negativo ele não tem significado físico, então, de fato, a nossa resposta é a solução positiva para essa equação do segundo grau, e é o tempo de 0,45 segundos. E essa, então, é a resposta do nosso item A, onde no item A, ele pergunta em quanto tempo o parafuso percorre os últimos 20% de queda, que é o que estamos tratando aqui, de 18 metros a 0 até o solo, e é no tempo de 0,45 segundos. O item B, ele pede a velocidade quando começa os últimos 20% da queda, que nós já encontramos, que é menos 37,56. E o item C, a velocidade quando atinge o solo. Aqui a gente tem duas possibilidades. Ou utiliza a Torricelli nesse trecho 2, porque a gente conhece a velocidade final, conhece a velocidade inicial e conhece o ΔY. Ou utiliza o tempo que acabamos de obter de 0,45 segundos e utiliza a expressão de velocidade final igual a velocidade inicial menos gt. Dá no mesmo, você vai obter o mesmo resultado. Eu vou escolher utilizar aqui Torricelli. Velocidade final ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado menos 2 vezes g vezes ΔY. Mas poderia também utilizar a expressão v final igual a velocidade inicial menos gt, porque a gente acabou de encontrar o tempo, conhece a velocidade inicial, que é a velocidade com que ele está sendo lançado em 18 metros, e a velocidade final é o que a gente quer encontrar. Independente da sua escolha, você obtém o mesmo resultado. Então, eu vou escolher Torricelli. Velocidade final, então, ao quadrado, vai ser igual a 37,56, que é a velocidade inicial ali em 18 metros, menos 2 vezes a gravidade, que vale 9,8, vezes o ΔY.
ΔY é o y final, que é 0, que é no solo, menos o y inicial, que é 18 metros, que é onde ela está, nesse momento que nós estamos tratando, que aqui ainda estamos nessa configuração 2. Esse trecho 2, basta substituir os valores, colocar na calculadora, e de novo, como essa velocidade aqui, quando atinge o solo, está orientada para baixo, essa velocidade aqui ela é negativa, menos 41,99 metros por segundo. Em módulo, vai ficar positivo. Em módulo, você pode escrever ela como 41,99 metros por segundo, mas se a gente levar em consideração a orientação aqui, está apontando para baixo, assim como a gente avaliou aqui em cima, dá menos 41,99 metros por segundo. Poderíamos ainda utilizar a outra equação, que diz que velocidade final é igual a velocidade inicial menos GT. Velocidade inicial ia ser menos 37,56, menos a gravidade, que é 9,8, vezes o tempo que encontramos no item anterior, de 0,45 segundos. Então, a velocidade aqui vale menos 41,97 metros por segundo. Percebam que nós temos um valor aproximado por conta da consideração que fizemos aqui nessa raiz quadrada. Então, temos essa pequena diferença, mas a velocidade aqui ela é aproximadamente menos 42 metros por segundo, assim como a velocidade aqui ela é aproximadamente menos 42 metros por segundo. Na aproximação, a velocidade é menos 42 metros por segundo em ambos os casos. Então, tanto faz você trabalhar com essa equação ou você trabalhar com essa equação, porque você obtém o mesmo resultado.